Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os estudos do tarô mitológico e hoje a gente vai falar da deusa Atena, ou na mitologia romana Minerva, e no tarô mitológico representando o arcano a Justiça. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta desses nossos estudos, saiba que além de estudar todo o tarô mitológico, a gente ainda também planeja, após esses estudos, estudar o tarô de Thoth e também o tarô egípcio. E você pode se tornar um colaborador para ajudar a gente para prosseguir com esse projeto a partir de R$10 mensais. Se tornando um apoiador, você recebe a apostila de cada aula, a partir agora do tarô mitológico. Nosso projeto está lá no Catarse, eu vou deixar o link aqui na descrição se você se interessar. Mas você também pode ajudar a gente curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Então hoje a gente fala sobre a justiça e vamos aí analisar o cenário. A gente vê aqui no meio uma jovem vestida com uma armadura de guerra e elmo prateado, que ela tá falando que o elmo é prateado. Para mim, na minha própria carta também, não só na imagem, parece ser dourado. E que o trono dela também seria prata. Tanto aqui quanto na minha carta, ele aparece mais amarelado. Mas eu tô seguindo o que tá escrito no livro. Na mão direita dela, nossa esquerda, ela segura uma espada. E aqui na mão esquerda dela, a nossa direita, uma balança. Os cabelos dela são claros e ela possui uma túnica branca. Tem duas colunas aqui e uma cobertura branca. Sob os seus pés, um piso de mármore xadrez branco e preto. Uma coruja pousa sobre o seu ombro esquerdo. E também parece aqui no cenário dela, né, aqui azul, para mim me dá a impressão de que ela tá no céu, que ela esteja ali no Olimpo, já que a gente está falando de Atena. E vamos à simbologia. O piso xadrez vem simbolizar a capacidade da mente de integrar tanto a luz quanto a escuridão em um padrão ordenado e coerente, organizar a luz e a escuridão de uma forma organizada. Eles juntos, aquela questão da dualidade, eles estão caminhando juntos, mas de forma organizada, diferente da carta anterior de Áries, onde a gente vê dois cavalos também representando dualidade, preto e branco, e cada um tá indo para um lado. Aqui as coisas estão mais organizadas. A coruja vem simbolizar o pássaro de Atena, e ele representa a clareza de visão, porque ele enxerga a sua presa na escuridão da noite. A balança aqui na mão dela simboliza a capacidade de pesar uma coisa em comparação a outra para chegar a um juízo imparcial. Dizem que foi Atena que inventou o primeiro júri humano, o primeiro, digamos assim, tribunal. Não sei se naquela época se chamava tribunal, mas é associado a uma invenção dela. Vamos falar agora um pouco da história dela. Então, Atena, ela é deusa da justiça e ela é filha de Zeus. Zeus, ele foi advertido por Urano. Urano é o avô de Zeus, lembrando que o pai dele é Cronos. Então, ele foi advertido pelo seu avô que se ele gerasse uma criança com a sua primeira esposa, Metis, Metis é a deusa da sabedoria, ela seria mais poderosa do que ele. Para evitar isso, Zeus engole Metis, a sua esposa, antes de ela dar à luz. Zeus acaba sentindo uma forte dor de cabeça e, para curá-lo, Hefesto, o deus ferreiro, o marido de Afrodite, abre a cabeça de Zeus com um machado de bronze, e dessa ferida surge Atena, já completamente armada de armadura, soltando um grito de vitória. Atena se torna a filha favorita de Zeus, o que acaba despertando muitos ciúmes nos outros deuses.
Atena é uma deusa guerreira também, mas ela é uma deusa guerreira diferente do deus Ares. A gente já viu um pouquinho sobre isso na aula passada. As artes da guerra de Atena eram baseadas em princípios e na necessidade de lutar para sustentar e preservar a verdade. Lembrando que ela é deusa o quê? Da justiça. Atena ela usa estratégia, lógica, diplomacia e inteligência. Tudo o que Ares não usa. Atena ela se torna protetora dos bravos e dos valentes, por isso ela protege muitos heróis na mitologia. Ela aparece em várias histórias dos heróis. E a proteção que ela oferecia sempre consistia em armas que precisavam ser usadas de forma inteligente e com planejamento. Então não era só o herói, digamos assim, sair por aí usando a arma. Ele tinha que pensar bastante antes de utilizá-la, ter uma certa prudência. Atena ela era uma exceção no Olimpo em termos de sexualidade, que a gente acaba percebendo que a maioria dos deuses são muito sexuais, mas Atena ela era totalmente virgem, ela era totalmente casta. Atena ela vem ensinar à humanidade a arte de domar os cavalos, a tecelagem, o bordado e a criação artística. Ela, além de guerreira, é considerada uma civilizadora. Agora vamos às representações. Atena representa o julgamento refletivo e pensamento racional. Ela representa a avaliação imparcial de todos os fatores contidos em uma situação e seus princípios éticos. Então, ela vai ver todos os lados de uma situação sem se envolver emocionalmente, para que aí ela tome uma decisão baseada na justiça, uma decisão imparcial. Ela representa integridade e pureza. Ela não é influenciada pelo desejo pessoal, que nem Paris, lá nos Namorados. Ela representa a capacidade da mente em manter a natureza indomada, nosso instinto sob controle, transformando-a por meio do planejamento claro e objetivo. Então é aquilo que a gente falou ali em Ares. Não é que ela reprime, ela transforma, ela usa essa energia de forma planejada, de forma objetiva. Ela também representa a nossa capacidade mental de fazer escolhas baseadas na reflexão. Então, diferente ali de Paris, diferente de Ares, ela pensa bastante antes de fazer qualquer escolha. E a carta da justiça, aqui, ela é a primeira das 4 cartas dos arcanos maiores, que tradicionalmente eram chamadas das 4 lições morais. As 4 cartas que trazem essas lições morais são a justiça, que é essa carta que a gente está falando hoje, a temperança, a força e o eremita, que são as próximas cartas que a gente vai estar vendo. Elas falam do desenvolvimento das nossas faculdades individuais necessárias para que funcionemos efetivamente na vida. Então, a primeira delas é ser imparcial, usar a nossa inteligência para controlar as nossas forças instintivas. E os significados de Atena são a necessidade de um pensamento equilibrado e de uma tomada de decisão imparcial. Isso é, uma tomada de decisão baseada na verdade. Depois de eu analisar todos os lados de uma situação, eu tomo a decisão. Agora, um significado um pouco mais negativo dessa carta seria uma pessoa que se torna extremamente fria, ela é muito reflexiva, muito mental. E isso acaba fazendo com que ela se torne muito idealista, e esse pensamento pode ser destrutivo para os relacionamentos pessoais. E a frase, o trecho desse texto que representa bastante essa carta, falando aí sobre a jornada do louco, o caminho do herói, é: o louco que passou pelos 2 grandes desafios da juventude,
o desejo erótico, que a gente viu lá em Pares, nos namorados, e a agressão, que a gente viu aula passada com Ares falando do carro, agora enfrenta a necessidade de construir o seu caráter e desenvolver as faculdades que o ajudarão a lidar com as incontáveis experiências da vida. Portanto, quando o louco se encontra com Atena, deusa da justiça, ele deve aprender como pensar claramente e como cultivar a faculdade de uma mente equilibrada e chegar ao julgamento mais imparcial possível, que vem dizer que você já está desenvolvendo uma certa sabedoria. Na próxima aula a gente vai falar sobre o arcano A Temperança. Bons estudos e até lá!